Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estou dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução do livro de Atos. Chegamos agora ao capítulo 16. Eu vou ler os versos 1 a 5, onde Paulo acha Timóteo. Ele, no caso Paulo, chegou então a Derbe e Listra. Ora, ali havia um certo discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia convertida, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naqueles lugares, porque todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passo que passavam pelas cidades, iam entregando a eles, para serem obedecidos, os dogmas que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e os presbíteros em Jerusalém. Assim, as congregações seguiram sendo fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Agora, eu confesso que não entendo muito bem essa atitude do apóstolo Paulo. Os próprios termos dos dogmas que saíram daquele concílio de Jerusalém descartaram a circuncisão. Não era necessário fazer isso. Aliás, fazia parte da briga de Paulo e Barnabé com aqueles sujeitos que chegaram na Antioquia. Não, vocês têm que ser... E esse exato Paulo agora faz com que o Timóteo seja circuncidado. Eu confesso que não entendo muito bem. Ele havia sido apedrejado a mando dos judeus, então por que ele estava tão preocupado em agradá-los? E até onde sabemos, depois, quando Timóteo foi embora com Paulo, poucas vezes depois ele voltou para a sua cidade pátria. Então, a opinião dos gregos locais não viria ao caso. Deixa para lá. O fato cruel é que nós nada aqui podemos fazer para alterar esse quadro. No verso 5, o que podemos entender é que os cristãos estavam realmente compartilhando as boas novas com entusiasmo. Certamente surgiram centenas de congregações por toda a Ásia Menor. Agora, isso tem um reflexo direto na transmissão do Novo Testamento. Por quê? Porque as congregações que se reuniam dominicalmente iriam precisar de cópias dos escritos neotestamentários que vinham surgindo exatamente para serem lidas e discutidas nos seus cultos semanais. Pouca gente sabia ler naquele tempo. Então, qualquer congregação, com sorte, teria uma cópia e alguém que sabia ler, então esse alguém iria ler a viva voz, no culto, todo mundo então ouvindo e apreciando e aprendendo. Então, obviamente, aquela área da Ásia Menor tornou-se o eixo do cristianismo. Foi ali, então, ali também que receberam o maior número de autógrafos de livros neotestamentários, ali também que houve a maior proliferação de cópias bem feitas e assim por diante, garantindo a transmissão e a sobrevivência do exato texto original, a exata redação original do texto. Então eu vou ler versos 6 a 10. Ora, havendo eles percorrido a Frígia e a região Gálata, e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de proclamar a palavra na Ásia, tendo se aproximado da Mísia, ou a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. Então, passando pela Mísia,
desceram para Troade. Durante a noite, uma visão apareceu a Paulo. Um homem de Macedônia, em pé, estava lhe suplicando, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Tendo, pois, ele visto a visão, imediatamente preparamo-nos para partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos tinha chamado para evangelizá-los. Agora, isso aqui é muitíssimo interessante. Vejam bem, o próprio Espírito Santo não deixa Paulo e Silas, e agora acompanhado de Timóteo, a irem a certos lugares. E esses lugares ainda não tinham sido evangelizados, gente. Então era perfeitamente natural e normal Pedro querer chegar a esses lugares e evangelizá-los. Mas o próprio Espírito Santo não deixou. Não, por aí não. Aí foram chegando e finalmente chegaram a Troade, que fica na costa, porto, e daí poderiam embarcar para Filipos, como de fato acabaram fazendo. Agora vejam bem, Paulo e Silas estavam sintonizados com o Espírito Santo o suficiente para que ele pudesse guiá-los. Quer dizer, o Espírito falou e eles entenderam. Essas áreas não haviam sido evangelizadas. Então, tudo era mais... Parece que Deus queria plantar a igreja na Europa, sem mais demora. Que também, uma questão muito importante é que exatamente na Grécia é que a língua grega era a língua materna até hoje. E como o Novo Testamento foi todo ele escrito em grego, foi exatamente o grego que era interessante para a preservação do texto através dos tempos. Aquelas áreas da Ásia Menor seriam depois alcançadas tranquilamente, como de fato foram alcançadas. E parece que Deus agora queria antecipar o começo do trabalho na própria Europa, que ali também seria de uma importância estratégica muito grande. De qualquer forma, foi assim que aconteceu. Então, a visão, o homem pedindo ajuda, entendendo eles que era de Deus. No verso 10, encontramos o pronome, a primeira pessoa plural, nos, pela primeira vez. Então, aqui é que Lucas, o autor do livro, se junta à turma. Preparamos-nos, então, aqui, a partir de Troades, Lucas também faz parte da comitiva. Então, São Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, pelo menos. Senão, alguns outros caem lá. Eles concluíram que era o Senhor. Se a sua Bíblia diz Deus, não faz muita diferença. 5% dos manuscritos dizem isso, conforme alguma versão moderna. Não faz muita diferença, tudo bem. Então, agora vamos exatamente a Filipos, versos 11 a 15, para começar. Em seguida, navegamos de Troade e seguimos a rota direta para a Samatrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, a qual é a principal cidade daquela região da Macedônia, uma colônia. Passamos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira de um rio, onde se costumava fazer oração. E sentando-nos, começamos a falar às mulheres ali reunidas. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, temente a Deus, ficou ouvindo. O Senhor abriu o coração dela para para atender às palavras de Paulo. Aí,
tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela suplicou, dizendo: já que vocês têm me considerado fiel ao Senhor, venham se hospedar em minha casa. E nos convenceu. Colônia, no caso, uma colônia era uma colônia romana, e essa condição dava status ao lugar e também alguns privilégios. Então, não era pouca coisa. Onde se costumava fazer oração, verso 13. Dois por cento manuscritos dizem outra coisa, não vamos nos perder tempo com isso. Agora, pelo visto, não tinha sinagoga em Filipos. Por isso que as mulheres se reuniam à beira do rio lá para fazer oração. Até hoje, geralmente, nas igrejas que ainda têm reunião de oração, a frequência maior é de mulheres. Será que não? Quase sempre tem mais mulher do que homem em qualquer reunião de oração. Aqui também eram as mulheres. Por que a Lídia falou assim? Já que vocês têm me considerado fiel ao Senhor. Como assim? Mas claro, ela já havia sido batizada. E para ela ser batizada, ela tinha de declarar que estava confiando no Senhor. Então, no momento que os apóstolos batizaram ela, estavam dizendo que confiavam na palavra dela. Ela dizendo que cria no Senhor, então eles deram crédito e por isso então batizaram, e por isso que ela disse, já que vocês têm, claro. Então ela pede para hospedá-los. Obviamente ela era uma mulher com algumas condições financeiras. Pelo jeito, ela era solteira, ela era chefe, então, da casa. E, nessa condição, então, tanto ela como as pessoas que dela dependiam foram batizadas, como vamos ver também em seguida no caso do carcereiro que se converte. Ela sendo, assim, bem de vida, então, ela tinha uma casa de algum tamanho, então fatalmente tinha condições de hospedar a turma, que era, já falamos, era pelo menos 4, né? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Pronto, prosseguindo. 16 a 18 para ter o pano de fundo do que acontece. Ora, aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação nos encontrou, a qual, adivinhando, proporcionava muito lucro a seus donos. Esta ficava seguindo a Paulo e Silas e gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, os quais estão nos anunciando o caminho de salvação. Ora, ela seguiu fazendo isso durante muitos dias. Mas Paulo, que ia se irritando, voltou-se e disse ao Espírito: ordeno-te, no nome de Jesus Cristo, sair dela. E ele saiu na mesma hora. Antes de prosseguir, vamos comentar aqui rapidinho. Verso 17. Eu sigo a melhor linha de transmissão a colocar Silas. Uns 60% dos manuscritos gregos trazem nós, como na maioria das versões. A Lucas, que estava presente, concentrou o relato nos dois que foram aprisionados. Então, eu entendo que exatamente o texto correto é aquilo que eu li, Paulo e Silas. Agora, vem cá. Esse demônio estava falando a verdade ou não estava? Era ou não era verdade? Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Era pura verdade, gente, pura verdade. Os quais estão nos anunciando o caminho de salvação. Ainda pura verdade, mas que coisa. Eu não poderia ter
feito assim uma propaganda melhor. O demônio exatamente correto. Por que então que Paulo não gostou? Estava recebendo assim uma propaganda gratuita. Pequeno detalhe. Se o Espírito Santo não abençoar a pregação, a verdade cruel é que a pessoa não se converte. E o Espírito Santo iria abençoar uma pregação feita por demônio? Eu acho improvável. Você se lembra que o próprio Jesus, lá atrás, também rejeitou esse tipo de propaganda dos demônios. Os demônios disseram, oh, não, sabemos quem tu és o Filho de Deus. E Jesus, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Quer dizer, Jesus não queria essa palavra. Paulo também não. Não faz muita diferença. Em vez de nós, que eu li assim, o dia que nos fala, anuncia o caminho de salvação, talvez 20% dos manuscritos trazem vós, como na maioria das versões. A questão é meramente se o demônio estava incluindo a própria escrava ou não. Não faz diferença maior. Não ia resultar muito. É isso aí. Paulo mandou o demônio sair e saiu. Agora então vamos ler o que segue, versos 19 a 24. Pronto! Vendo os donos dela que a sua esperança de lucro tinha ido embora, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça central, à presença das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando a nossa cidade, estão propagando costumes que não nos é lícito receber nem praticar, sendo romanos. A multidão ajuntou-se ao ataque contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram surrá-los com varas. Depois de lhes aplicarem muitos açoites, jogaram prisão adentro, ordenando ao carcereiro guardá-los com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, lançou-os na cela interior e prendeu os pés deles no tronco. Agora vem cá. Aquilo foi programado, foi preparado. Levaria alguns dias para os donos entender que, de fato, o demônio tinha ido embora e que agora a moça não prestava mais para ganhar dinheiro. Então, provavelmente a coisa já estava combinada com os magistrados, estavam já aí no jeito. Quem sabe os magistrados vinham recebendo assim uma pequena consideração com aquela coisa toda, então a coisa foi preparada. Aí eles, inclusive, mobilizaram alguns vadios que tinham lá na praça, tal e tal. Eles achavam que poderiam surrar 2 judeus com impunidade. Ninguém iria saber disso, nem iria fazer nada a esse respeito. Só que não era bem assim. Agora, você percebe que Deus não preservou Paulo e Silas daquele maltrato. Eles foram, de fato, açoitados, certamente com feridas nas costas, foram com os pés colocados no tronco. Então, aí o tronco fica prendendo então o tornozelo, os dois no caso, então você é obrigado, se o tronco está no chão, qual seria o caso, então você está obrigado a estar sentado, mas com os pés esticados assim, as pernas esticadas. Você está com as costas sangrando, cheio de feridas, doendo, você não vai querer, de fato, se deitar no chão. As costas estão doendo, estão sangrando. Mas, quer dizer, a situação não era nada agradável. Esses homens estavam sofrendo mesmo. Sofrendo. Fazer o quê? Não podiam dormir,
Você experimente se você consegue dormir numa coisa dessa. Então, começaram a cantar louvores. Que coisa linda. Então, vou ler agora versos 25 a 7. Só, 25 e 27. Ora, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando hinos a Deus em oração. Já os presos estavam escutando. De repente, houve um terremoto tão forte que abalou os alicerces da prisão. Imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos se soltaram. Aí o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, ele sacou a espada e ia se matar, supondo que os presos tinham fugido. Lindo. Estão lá meia-noite, sofrendo, então cantando hinos de louvor a Deus em oração, e os presos outros escutando. Não podiam fugir, né? Todo mundo está também acorrentado, não tinha como não ouvir. Aí o terremoto. Agora, convenhamos, vamos pensar um pouco. Um terremoto poderia até fazer com que as portas abrissem. Tá. Mas soltar corrente, aí é mais complicado, né? Só se amarra assim na parede e soltou, né? Por que Deus não soltou só os dois? Por que Deus soltou todo mundo? Não sei. Mas o texto diz que Deus soltou todo mundo. Todo mundo ficou solto das correntes. Aí o carcereiro, a atitude dele era totalmente natural. Ele teria de explicar como é que ele deixou todo mundo escapar, ele não iria poder explicar, então ele seria humilhado e provavelmente depois seria executado também. Então ele acha que é melhor antecipar e evitar ao menos a humilhação, se matando.